Olá, sejam muito bem-vindos ao Jurisdição Fluida, o podcast do projeto de pesquisa Desmaterialização Territorializada, patrocinado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Jurisdição, competência e território são três conceitos conexos fundamentais para a atividade jurisdicional. Eles são reunidos para dizer quem tem a prerrogativa de dizer o direito em uma determinada área geográfica. Mas eles também servem para determinar quem tem a prerrogativa funcional para atuar nessa mesma área geográfica. Jurisdição, competência e território formam uma tríade que alimenta a escala de uma geografia legal. Essa escala espacial articula-se com uma dinâmica temporal que, sob o impacto da incorporação da tecnologia, sofreu uma profunda aceleração, tornando-se cada vez mais intensa, quase sempre instantânea. Antes da pandemia, essa aceleração, ainda circunscrita ao território, contribuiu para ampliar a discussão sobre saúde física e mental de juízes e servidores, que passaram a exibir sinais cada vez mais intensos de cansaço ou mesmo exaustão. Com a pandemia, o desarranjo espacial juntou-se à comprimida dinâmica temporal e fez implodir a articulação espaço-tempo do trabalho judicial. Abriu-se uma caixa de Pandora que libertou um teletrabalho doravante desestigmatizado, que reduziu drasticamente as interações sociais presentes no trabalho judicial, que transformou as salas de audiências em salas virtuais espalhadas em múltiplas plataformas de reunião online. Mas, como na narrativa mitológica, nessa mesma caixa encontra-se a esperança de uma jurisdição mais célere, mais acessível, mais produtiva, mais equânime, ou, para resumir em uma única palavra, mais justa. Eu sou Roberto Fragali e, para discutir essa caixa aberta pela pandemia, hoje converso com Adriano Gomes de Melo Oliveira, juiz titular do Juizado Especial da Infância e Juventude de Palmas, no Tocantins. Adriano é mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins, onde defendeu, antes da pandemia, mais precisamente em junho de 2018, a dissertação Avanço Digital do Poder Judiciário, o rompimento das barreiras físicas da atuação territorial dos magistrados em razão do processo judicial eletrônico e a relativização do princípio do juiz natural, sob orientação do professor Tarcís Barreto Oliveira. Provavelmente nós não nos encontraríamos se não fosse a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, onde fizemos o levantamento bibliográfico para o nosso projeto de pesquisa. Graças à publicidade da biblioteca, foi possível encontrar o Adriano e marcar esse papo para o nosso ouvinte, que está certamente ansioso para conhecer um pouco mais da trajetória do nosso convidado. Adriano, você poderia começar contando um pouco de sua trajetória para o nosso ouvinte? Qual é o seu percurso de Goiás, onde você fez sua graduação em Direito, para Tocantins e depois para o mundo virtual que permitiu esse nosso encontro? Bom dia, Roberto. É uma satisfação estar aqui conversando contigo. Esse é um tema que me provoca assim uma grande curiosidade. Eu sou nascido em Goiânia. Lá fiz a minha graduação da Universidade Católica, terminei o meu curso no final de 1989. Aquela ocasião, filho de advogada, pensava somente em advogar. Tive a oportunidade de trabalhar um período no Legislativo, fui amadurecendo, resolvi prestar concurso. Felizmente, passei aqui em Tocantins, local que eu gosto, que eu sou feliz, e que temos uma escola da magistratura muito estruturada, Diria que a escola da magistratura, considerando o tamanho do nosso estado, ela é até assim muito além do que nós poderíamos sonhar, E felizmente a escola me propiciou, assim como a outros colegas, a oportunidade
de pesquisar, estudar diversos temas. E eu sempre fiquei assim curioso em ver a questão do avanço digital, né, da tecnologia no judiciário, e não compreendia como que os bancos tinham condições de virtualizarem, enquanto o judiciário não. E o Tocantins, por N razões, ele foi um dos primeiros tribunais a iniciar esse processo, inclusive a concluir toda a digitalização e todos os processos serem eletrônicos. E a partir daí foi surgindo essa curiosidade. Voltando um pouco, eu fui assim, no início da carreira, aqueles primeiros computadores que a gente usava, nós tínhamos que comprar com recurso próprio, né? E eu começava a usar naquela questão da curiosidade. Hoje até confesso que eu estou tendo um pouco de dificuldade de acompanhar tantas inovações, né? Nós estamos falando aqui em audiências virtuais, quando nós já estamos no momento de demandas do metaverso. É verdade, né? A gente tem aí modificações em curso, uma aceleração propiciada pela mudança, né? Pela pandemia, que comprimiu o espaço-tempo, enfim, que modificou muito do nosso trabalho. Na sua dissertação, Adriano, você sustenta que o processo judicial eletrônico trouxe reflexos no âmbito da tutela jurisdicional, propiciando uma justiça mais célere e voltada para acompanhar os aspectos sociais decorrentes da era digital, né? Mais ainda, você sustenta que o processo judicial eletrônico também possibilitou uma melhor gerência dos processos judiciais, permitindo um acompanhamento efetivo da atuação do judiciário. Trocando em miúdos, o que você sugere para a gente é que o PJE trouxe celeridade e melhores possibilidades de gerenciamento, ou, como diriam alguns críticos, melhores possibilidades de controle. Você pode explicar como essas duas transformações teriam ocorrido? Olha, se a gente fôssemos pensar no processo no papel, né, nós tínhamos toda aquela situação da necessidade física, do deslocamento da pessoa até o fórum para protocolar, passar por todas as etapas do carimbo, depois da capa, depois do grampo para colocar as folhas, o livro para conclusões, né? Então, todo um gasto de tempo, né, das pessoas, de deslocamento, de demora do processo chegar ao magistrado. Hoje, com o processo eletrônico, por exemplo, em Tocantins, nós usamos o sistema EPROC, né, que é mais conhecido através do TRF4, né? Hoje já expandido para o Tribunal do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Santa Catarina na jurisdição estadual. Com o processo eletrônico, hoje, tão logo a pessoa da sua própria casa, né, o advogado ou o promotor, defensor público, ele inicia o processo, ele faz o protocolo, imediatamente já chega ao magistrado. Então, isso propicia uma celeridade enorme, né? Então, principalmente naquelas situações que acontecem muito na justiça estadual, as urgências, né, as tutelas antecipadas, faz com que, em fração de minuto, já esteja, segundos mesmo, né, já esteja com o magistrado, e o magistrado já pode fazer a movimentação, a decisão, e conforme o mecanismo, não precisa nem voltar a passar o cartório. Vamos supor, aquela intimação já pode ir imediatamente, conforme for um órgão público, já ser encaminhada pelo sistema processual, por e-mail, por N situações, né? Então, assim, eliminaram quantidade de atos, não só de carimbos, anexar folhas, rubricar folhas, mas também diminuiu o volume de serviço daquela atividade dos servidores, né? Trouxe mais agilidade. E, ao mesmo tempo, propicia para nós sabermos, por exemplo, nós magistrados, nós temos condições de saber quais processos estão conclusos, há quanto tempo estão conclusos, há quanto tempo ele está parado no cartório, aguardando o cumprimento de um mandado, né? Propicia uma série de relatórios que faz com que a gente tenha condições de saber
como que a gente pode, então, individualmente, o magistrado na sua unidade ou o tribunal, saber que tipo de demandas estão sendo apresentadas, o volume de serviço de cada servidor, de cada magistrado, né? Ou seja, é um controle, sem dúvida, fantástico. Pois é, mas assim, se eu entendi o seu argumento, né, a celeridade ela decorre da mudança do suporte, ou seja, o fim do papel e a passagem para o eletrônico. Mas esse mesmo controle que você descreve como um bom controle por parte do juiz sobre o seu trabalho, não propicia também uma espécie de hipervigilância, de controle externo? Como é que a gente lida com essa ambiguidade do controle? Olha, bom, temos que analisar primeiro a questão seguinte, diria, eu tenho em dúvida se o brasileiro tem uma propensão a judicializar os fatos ou se realmente as empresas, né, principalmente as grandes empresas, o Estado, propicia situações que obrigam as pessoas a judicializar. Então, isso causa uma demanda, né? Essa demanda realmente sufoca, porque a jurisdição, embora a inteligência artificial possa ser usada, todos os recursos tecnológicos, a gente não pode deixar de ver que ela tem um fator humano muito importante, né? Alguns setores menos, outro mais. Por exemplo, atualmente, como eu trabalho na área da infância e juventude, eu percebo que a questão humana ela é mais necessária do que, às vezes, quando você está analisando uma questão de um contrato bancário, são jurisdições diferentes, né? Então, essa sobrecarga, ela provoca no magistrado uma grande frustração de não conseguir dar conta daquela demanda, né? E o processo eletrônico, eu digo que ele parece um pouco um jogo. Um jovem, um adolescente, ele tende a adquirir o vício de ficar jogando por horas e horas. E nós, magistrados, também acabamos tomando conta dessa situação e passamos a viciar. Eu mesmo já tive assim situações de acordar de madrugada, eu costumo acordar muito cedo e querer olhar o processo, então eu tenho que me ficar policiando para não fazer isso, né? Quantos outros magistrados passam trabalhando, por exemplo, à noite. Então, todas essas situações causam para nós já, independente de qualquer controle, já uma sobrecarga emocional pessoal. E aí vem exatamente também esse outro lado, né? Principalmente em razão do Conselho Nacional, desculpe, principalmente em razão do Conselho Nacional de Justiça, a cada dia estar aprimorando mais, estar cobrando, talvez em algumas situações isso possa representar até um excesso. Eu até falo assim, nós tínhamos que analisar, principalmente em tribunais pequenos, quantos servidores da atividade meio ou magistrados da atividade fim hoje estão exclusivamente para atender as necessidades de alimentar sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E aí vem, por outro lado, também essa questão do magistrado, que tem a sua produtividade divulgada, que é cobrado pela não movimentação dos processos eletrônicos, ou mesmo da responsabilidade de gestor, né? Hoje que o magistrado tem mais ser gestor do que julgador. Então, assim, isso realmente é um problema sério. Mas é um problema que acho que a sociedade vive em geral, não só nós hoje, dos juízes, nosso trabalho, mas como todas as outras atividades, né, que em razão dessa evolução tecnológica. É algo que a gente tem que poder conciliar. Por isso eu penso que não há uma receita definida. As coisas têm que ser temperadas e modificadas a seu tempo. Não, esse hipercontrole, como você diz, né, faz parte de uma dinâmica da sociedade, enfim, de uma nova dinâmica da sociedade. Deixa eu ainda explorar um pouco mais a sua dissertação, onde você informava o seu leitor, né, que o seu objetivo era analisar a possibilidade de superar as barreiras físicas da competência territorial dos juízes, com a finalidade de se adequar às mudanças sociais e estruturais provenientes da nova era digital, no intuito de acompanhar as inovações tecnológicas e implementar uma prestação jurisdicional mais eficiente. Ou seja, você diz de uma forma muito clara e inequívoca, né, que você quer romper com as barreiras físicas, com os limites geográficos, né?
como é que isso é possível? Ou como é que a gente vai trabalhar essa ruptura num contexto em que a nossa cultura é profundamente marcada pelo território, pelo espaço, né, pela delimitação geográfica? Como é que se rompem essas barreiras? Olha, é um processo cultural, né? É, a, a, a sociedade antes dava muito valor na presença física das pessoas. Então, assim, o magistrado, ele era aquela pessoa que, principalmente na cidade, a conduta dele era vista como um modelo, né? Então, um magistrado, houveram tempos tribunais que, por exemplo, não permitiam que o magistrado, no seu dia de folga, lavasse o seu próprio veículo, porque aquilo ali não era a conduta do juiz, né? Então, assim, toda aquela figura que não deixou de existir do juiz que tem que ter um comportamento lógico, social mais rígido, mas não tanto quanto antes, né? Cada cidade tinha sua peculiaridade também, conforme regiões do Brasil, principalmente o Brasil que é tão grande, né? Eu acredito que com a evolução da tecnologia, os padrões de comportamento das diversas localidades estão sendo globalizados, né? Cada dia está ficando mais parecido. Se a gente for ver um jovem do Amazonas com um jovem da região sul do Brasil, eles têm ideias, eles têm comportamento, eles têm hábitos hoje muito semelhantes, né? O que antes não era possível. E a gente pode comparar esse até os jovens de outros países, né? Então, eles estão dialogando pela rede. Isso veio através, foi a televisão, foi o rádio, e depois a internet, né, que deu essa mexida toda. Então, eu acredito assim que aquela presença, aquela questão do juiz estar na cidade, conhecendo as pessoas e tudo, ela foi hoje relativizada. Não que em determinadas situações, principalmente na jurisdição estadual, ela não seja necessária, né? Mas em algumas peculiaridades. Eu diria, por exemplo, com relação à infância e juventude. O trabalho do juiz, ele tem que ser um trabalho voltado muito à rede de proteção, ele tem que ter um contato com o Poder Executivo Municipal, com o Poder Executivo Estadual naquela área que atua, com a sociedade organizada. Então, é um trabalho que realmente o juiz conhecer a localidade, ele é necessário. Eu tenho resolvido algumas questões de audiência concentrada na área infracional, que eu tenho, acaba que um jovem do norte do estado que vem cumprir medida socioeducativa em Palmas, capital, eu tenho que fazer uma audiência que eu vou ouvir a rede de proteção daquele local. Eu percebo uma dificuldade, porque não, por mais que você faça um diálogo virtual, você não conhece aquele dia a dia. Então, existem situações específicas que eu acredito que a gente não pode abandonar a territorialidade. Mas há outras situações, quando a gente vai por lá, por exemplo, sempre analisando o âmbito da justiça estadual, um contrato bancário. Não há nenhuma particularidade que dependa realmente de estruturas locais. Então, nessas situações, eu acredito que a gente pode, então, fazer com que não haja necessidade da presença física para conhecer aquela comunidade, para lidar diariamente com ela. Vai ser um assunto realmente globalizado, e aí seria importante justamente para tentar aliar um pouco essa questão hoje que a gente tem do excesso de volumes e a questão da especialidade. Porque na justiça estadual, o magistrado ele tem uma grande dificuldade, principalmente quando ele é juiz de todo, é o juiz único na cidade. Ele tem que conhecer de todas as matérias. E é impossível hoje, com essa diversidade do direito, você prestar um trabalho que nos cobra uma produtividade aliada a uma questão da quantidade, né? Ou seja, fica praticamente impossível. Eu trabalhei algumas áreas, como execução criminal durante um período, violência doméstica e hoje infância. Eu percebo que quando eu estou trabalhando naquela área, há alguns anos, eu começo a perceber coisas que quando eu era no aspecto geral eu não sabia e que faz falta no exercício, né? Então eu acredito que assim, naquelas situações em que não é possível, não é necessário essa proximidade do magistrado com a peculiaridade local, essa situação pode levar com que o magistrado ele vá julgar, né, demandas. Vamos supor, eu em Palmas, hoje nós temos aqui, estamos montando um núcleo de saúde, é 100% digital e é especialista, onde nós temos um grupo de 3 magistrados,
dados, que conforme o protocolo é distribuído, eu atuo em demandas de saúde de todo o Estado. Isso o que isso me propicia? Isso me propicia um conhecimento específico na área da saúde, que é uma demanda que existem muitas características especiais, não só da celeridade, mas também das particularidades que tem. É lógico que a gente tem uma estrutura de apoio que nos assessora no ponto de vista das informações clínicas, remédios e tudo mais, mas assim, então hoje eu tenho condições de prestar um serviço com mais celeridade, com mais produtividade, com mais qualidade para toda a comunidade estadual. Coisa que, ao mesmo tempo, também possibilita que nós, no núcleo, tenhamos acesso, né, às autoridades de uma forma bem mais célere do que, às vezes, o magistrado, porque você tem que analisar outra coisa, Roberto. Não é só o magistrado, você tem atividade e-mail, os servidores que têm que fazer aquele contato. Então, eu acredito o seguinte, nós temos que adequar essa questão da territorialidade de acordo com a necessidade da peculiaridade local, com a necessidade da produtividade, eficiência e qualidade. Deixa eu voltar ao início da sua resposta, Adriano. Você começou a sua fala dizendo antigamente a sociedade dava muito valor à presença física, né? E aí depois avançou explicando, né? Aliás, iniciativas muito legais, muito interessantes. Mas, nitidamente, quando a gente fala da presença física, acaba existindo um tension, e você mitigou no final da sua fala, dizendo, olha, eu vou conciliar a necessidade da presença física com a necessidade da produtividade, da qualidade, etc., né? Mas existe um tensionamento muito grande entre conhecimento da matéria, né, conhecimento do conteúdo, que você mencionou, por exemplo, o conhecimento da rede de proteção, conhecimento da matéria jurídica, né, o conhecimento do conteúdo com o conhecimento da sua comunidade, né, ou seja, a própria obrigação do juiz residir na comarca estaria muito mais atrelada ao conhecimento da comunidade do que especificamente à especificidade de matéria ou ao conhecimento de uma determinada competência, né? Como é que a gente equilibra? Porque quando você diz o equilíbrio é entre conhecimento de matéria e qualidade, a discussão sobre conhecimento da comunidade ou o conhecimento da comunidade que a comunidade tem de você desaparece. Como é que a gente insere essa discussão da comunidade nessa questão? Olha, assim, a Justiça Estadual e vamos analisar a Justiça Federal comum, a própria Justiça do Trabalho, elas não têm necessariamente essa ligação com a comunidade, né? A abrangência territorial, ela é muito grande, o que não permite conhecer todos os municípios que estão afetos, né? A própria matéria, às vezes, não há necessidade, quando você analisa, por exemplo, no âmbito federal, a questão tributária, né? Porque não é uma matéria, questão de interesse local. Na área do trabalho, embora eu não conheça, eu diria que não deixa de ser importante, às vezes, ao juiz do trabalho, penso eu, né? Ter uma necessidade, um conhecimento também como funciona aquelas pequenas empresas, como é o hábito da comunidade, a relação que se estabelece, né? O comportamento, muitas vezes, do homem no campo, todas essas situações. Eu acredito que não seja uma coisa que a gente, como eu falei, que tem uma receita própria. Nós vamos ter que identificar conforme a situação. Por isso, eu prefiro pensar que, neste momento, nós não podemos abandonar a territorialidade, nós temos que fazer uma conjugação. E aí é justamente onde eu vejo que nós queremos, muitas vezes, falar, mas isso é civil ou isso é penal? Né? Nós temos uma demanda, por exemplo, na área infracional da infância e juventude, que há uma discussão se aquele tema está afeto ao processo penal ou ao processo civil. E eu, particularmente, acho que
nenhum nem outro. Eu acredito que a gente tem princípios próprios na questão do Estatuto da Criança e Adolescente, que, ora, vão buscar naquelas fontes, né? Ou seja, nós temos que deixar, ou vamos até no ponto político, você é esquerda, você é direita ou você é centro? Né? Você pode até ter simpatia por um lado ou outro, mas necessariamente você não precisa ter aquela definição própria. Você é candidato X ou candidato Y. Acho que esse radicalismo que a gente ele não cabe também no ponto jurídico. Então, nós temos que mitigar a questão da territorialidade com a questão virtual. Vai ser analisado em situações. Especificamente na área da infância, eu vejo que certas coisas a territorialidade não é dispensada. Eu queria explorar um pouquinho mais ainda essa nossa conversa sobre a presença física, né? É, você aqui já antecipou, mas no seu texto você diz que a presença física do magistrado somente seria necessária nos casos em que, em eventual instrução processual, mediante a realização de audiência, fosse indispensável, né? Que isso tornaria mais célere e eficaz o acesso a um pronunciamento judicial, conforme você mesma aqui explicou para a gente. Na verdade, como o seu texto é anterior à pandemia, e como ele é anterior à pandemia, eu fico imaginando que o leitor de 2018, o leitor de 2019, olharia para ele e dizia assim, Pacha, mas como é que será, como é que vai ser esse salto quântico que ele está imaginando, ou que ele está propondo aqui com esse texto, né? De não ter a presença do juiz ou de o juiz atuar por audiências virtuais. A pandemia acelerou esse processo e fez com que a gente passasse a conviver rotineiramente com o virtual. Como é que tem sido para você as audiências virtuais? Qual é a sua impressão das audiências virtuais? Qual é o impacto que elas têm no trabalho judicial? Roberto, como você bem colocou, foi antes da pandemia, né? E a pandemia trouxe essa celeridade da evolução tecnológica. Ao mesmo tempo, eu tinha alguns pensamentos à ocasião que eu estava fazendo esse trabalho, né? À época, eu peguei meu segundo ano de juiz auxiliar da Corregedoria com o segundo ano de juiz auxiliar na presidência no tribunal. Tinha alguns pensamentos que eu tentava colocar em prática no âmbito administrativo, mas haviam resistências, e, ao mesmo tempo, também, quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico, a gente tem que seguir regras e também não pode desvirtuar tanto do que pensam, né, os nossos orientadores, né? Não dá para a gente querer ser um alquimista, né? Então, assim, houveram limitações administrativas, limitações acadêmicas, ou mesmo até fontes de pesquisa que eu pudesse me inspirar à época, né? Mas, assim, o que eu pensava ia um pouco além do que eu tinha condições técnicas de escrever no momento, né? Mas aí veio a pandemia e nos colocou nessa situação da videoconferência, videoaudiência, né? Na prática, né, hoje, eu como juiz da infância, o que eu percebi? Por exemplo, em processos de adoção, foi ótimo, porque eu tive a oportunidade de ouvir partes que estavam morando em outros estados e até em outros países, que, se não fosse o avanço digital, ia ficar dependendo de uma carta precatória, de uma carta rogatória, então, né? O nome é até adequado, porque é rogar mesmo, porque é uma eternidade, né? Então, trouxe essa facilidade. E aí, quando você está realizando essas audiências, onde as partes têm um certo esclarecimento, têm um acesso à questão digital, né? Porque às vezes a pessoa tem um celular que mexe no WhatsApp, mas daí ela ter uma internet que suporte uma videoaudiência, um conhecimento para entrar no link, ou um comportamento adequado é diferente. Mas eu vejo assim que, em geral, nas questões cíveis, é mais fácil a gente chegar a esse ponto.
Quando a gente vai para a questão infracional da adolescência, que eu acho que também se aplica um pouco ao aspecto penal, aí você já percebe uma certa situação que dificulta a videoconferência, pelo menos nos exatos termos. Por exemplo, quando você vai ouvir uma adolescente de 15 anos sobre uma situação de ato infracional, onde você vai fazer uma videoconferência que não teve como ser de outra forma, dada a necessidade de se resolver urgente aquele processo infracional, né? E a impossibilidade de presença física no fórum à época, você começa a ouvir o adolescente. E o adolescente, ele se sente muito à vontade. Ele, é lógico, ainda não tem aquele processo de formação ainda, ele acha que está fazendo uma live com o juiz, né? Ele, às vezes, está sentado numa rede, um comportamento, e você não tem nem como ficar chamando muita atenção dele para o comportamento naquele ambiente, né? Então, a minha percepção hoje, por exemplo, autos infracionais, por exemplo, eu na audiência de apresentação, o adolescente ele vai ao recinto do fórum, ele há uma presença física, onde a gente disponibiliza para ele um equipamento, vai junto com seus responsáveis, né, quando os tem, e lá a gente ouve ele. Eu posso, eventualmente, não estar naquele local. O promotor pode estar num ambiente diferente, o servidor pode estar num ambiente diferente, mas ele está naquela presença física. Eu acho que isso é interessante para que o adolescente, no caso, perceba a seriedade, uma formalidade que existe, primeiro aspecto. Segundo, ele naquela presença física lá, antes ele e os familiares, como depois da audiência, os próprios servidores do cartório podem orientá-los sobre como eles devem comportar na audiência, sobre o que eles têm que fazer depois da audiência. É um direito de informação também que as partes devem ter, que às vezes no aspecto virtual fica um pouco difícil, né? Como a defensora pública que trabalha comigo está gestante, ela que faz a maioria das audiências, ela normalmente está no ambiente virtual. Eu muitas vezes estou no fórum, mas numa sala ao lado. Às vezes surge alguma situação que fica um pouco mais difícil para ele entender, aí eu vou para aquela mesma sala que ele está, né? Então, assim, eu percebo que em determinadas situações a videoaudiência pode não ser a melhor forma, ou pelo menos a videoaudiência dentro que eu estou falando. A parte, pelo menos, tem acesso à tecnologia no ambiente do fórum, tem acesso à informação precisa que os servidores podem passar para ele lá naquele local, e ao mesmo tempo poder compreender a seriedade da situação. Podemos imaginar também uma audiência de instrução, onde se acha uma grande suspeita de que as partes podem estar orientando, né? Então, nessas situações, já é conveniente que se faça na presença física, né, do fórum. Eu, quando faço audiência civil, eu sempre faço constar se as partes têm alguma objeção quando você vai ouvir alguma testemunha, dela não estar ali naquele momento que você não pode certificar, inclusive, a incomunicabilidade, né, entre as testemunhas, etc. Né? Então, assim, se a parte falar, eu não aceito, ótimo, então nós vamos para a situação física. Então, assim, eu vejo que é uma questão, dependendo da matéria, dependendo da situação, ainda no ato infracional, os policiais, né? Eu costumo sempre ouvi-los por videoconferência, que é um outro problema. A comunidade, ela tem que, o policial, se ele está de folga, ele tem que ir para o fórum, deslocar, se arrumar, perder todo o tempo dele, esperar não sei quanto tempo uma audiência. Se ele está de trabalho, aquele momento que ele podia estar prestando uma segurança, não. Então, são vantagens, né? Eu vejo que essa é uma situação que vai depender muito, lógico, ainda, do treinamento nosso, magistrado, da conscientização de juízes, promotores, né? Defensores públicos, advogados, de todos nós, da própria parte. É um trabalho em evolução. Enfim, pensando aqui nos diferentes aspectos que você suscita, né? Assim, dois me chamam muito a atenção, né? O aspecto formal da audiência, né? A percepção de que se trata de um momento solene. Como é que eu construo solenidade pela tela, né? E o risco de orientação no sentido de você não ter não só a incomunicabilidade de testemunhas, mas
a orientação de partes, ou, enfim, né, as pessoas não estarem atuando espontaneamente ou livremente, né? Tudo bem, são riscos importantes, de certa forma, muito atrelados a uma concepção, né, ritualística do processo, a uma concepção inquisitorial do processo, em que o juiz está presente, em que o juiz é o centro da atenção, o centro daquele espaço. Não tem não tem vantagens, ou as vantagens talvez não seriam, né, se eu ficar imaginando em termos de vantagens, como você descreveu, economia de tempo, economia de deslocamento, né, acessibilidade. Essas vantagens superam ou elas mitigam? Como é que é essa relação das vantagens com esses dois grandes déficits? Olha, eu penso que as vantagens superam, né? A possibilidade de você, antes mesmo da audiência, de você fazer uma intimação eletrônica para as pessoas jurídicas, ou você utilizar hoje o WhatsApp para fazer as intimações das audiências, né? Você não precisa de um oficial de justiça, por exemplo, uma cidade de 300 quilômetros de distância, que teria que ser uma precatória, um oficial de justiça, você observando as formalidades, você faz uma intimação eletrônica por WhatsApp, para a pessoa participar da audiência, né? Então, assim, nós temos que analisar o processo eletrônico, a videoaudiência, não só na própria videoaudiência propriamente dita, mas nas situações anteriores que favorecem a ela, né? E aí, na própria videoaudiência, eu acredito que, assim, a minha percepção é que, na maioria dos casos, ela é melhor para as partes, ela traz uma celeridade, traz uma qualidade, né? Traz, muitas vezes, até uma liberdade para as pessoas se expressarem de uma forma melhor, que as pessoas, por outro lado, se sentem menos inibidas do que aquela presença física constrangedora de uma sala de audiências, né? A gente ainda tem essa concepção do judiciário, assim, uma questão formal, né? Ainda tem um receio, né? E você não adianta pensar que não vai, que mesmo o magistrado, quando está do outro lado, resolvendo uma questão de uma demanda, ele não deixa de perceber isso. Então, eu acredito que essa situação menos formal é favorável. Como eu disse, agora há situações específicas. Por exemplo, você tem uma outra situação, quando você fala numa questão, um ato que envolva profunda intimidade. Você tem que ter uma série de cuidados com essa questão de uma videoconferência, né? Videoaudiência. Aí você já tem que ter um procedimento totalmente diferente, né? Onde muitas vezes vamos colocar hoje a questão do depoimento especial de vítimas de violência sexual adolescentes, né? É uma videoaudiência hoje pela lei, mas é uma videoaudiência que está sendo conduzida por um psicólogo, né? E o magistrado está de outro lado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu, por exemplo, fui fazer um processo que não era na área da infância, mas não tinha nada relacionado à questão infracional ou violência sexual. Quando, no meio da audiência, uma adolescente começou a relatar uma suposta violência sexual. Imediatamente eu parei a audiência virtual e fui para para a situação, né, do que a lei estabelece o depoimento especial. Nós tivemos situações adulta, né, que ficou conhecido aí um caso no Brasil, que o advogado começou a fazer perguntas que foram consideradas inadequadas. Então, aquelas perguntas inadequadas, elas poderiam ter sido feitas numa sala de audiência. Talvez não tivesse gravado e não traria repercussão, né? Ou talvez tivesse sido mais fácil para o magistrado interromper naquele momento. Mas como era uma videoaudiência e num momento inovador, ficou mais difícil, o que não deixa de ser. Você também, outros são cuidados que a gente precisa ter, como, por exemplo, saber quem está assistindo ou não a audiência, quem entrou, quem está ouvindo, saber interromper, saber
inclusive, que é outra situação, como você vai perguntar como aquilo vai ser interpretado pela sociedade, né? A postura, porque como nós estamos falando de atividades humanas, de comportamento, né? Você pode utilizar, por exemplo, uma palavra que a sociedade, parte delas, vem de forma inadequada, e aí, né? Então, oferecem riscos. É uma dinâmica diferente, né, pelo visto, assim. Eu queria recuperar o título da sua dissertação, porque ela faz uma referência muito clara à ideia de relativização do juízo natural. E a virtualização propiciou, né, inúmeras preocupações judiciais com um foco intenso, enorme na questão do juiz natural. É preciso preservar o juiz natural. Pelo menos esse era o bordão, o argumento dos críticos à virtualização ou ao uso inadequado da virtualização. Afinal de contas, ninguém quer uma seletividade judicial com a possibilidade de as partes escolherem o seu juiz, né? Eu quero ser julgado por fulano, eu quero ser julgado por Beltrano. Mas, na sua dissertação, você argumenta que a era digital trouxe uma nova definição sobre o espaço-tempo, iniciando um sistema de interação social totalmente dinâmico, rápido e desprendido das barreiras territoriais físicas, com a possibilidade de atuação do magistrado desvinculado da barreira física da competência com a possibilidade de atuação do magistrado desvinculado da barreira física da competência territorial, você sustentou a viabilidade de um mesmo magistrado poder atuar em diversas comarcas distintas, sem que tal situação violasse o princípio do juiz natural, possibilitando a entrega da tutela de forma rápida e eficaz. Eu queria pedir para você desenvolver um pouco esse seu argumento para o nosso ouvinte, né? Como é que se resolve essa tensão entre jurisdição e juiz natural? Roberto, como eu disse, antes eu tinha um pensamento um pouco mais à frente do que me foi permitido escrever à época, né? E hoje o Conselho Nacional de Justiça vem estimulando exatamente aquilo que eu imaginava. Mas, à época, nós tínhamos aqui em Tocantins, como ainda temos, um órgão que chama NACOM, Núcleo de Apoio às Comarcas. É um órgão que é dividido no aspecto do serviço dos cartorários, né, do cartório, tem lá, faz ajuda em todo o estado, mas magistrados também, que eles são magistrados que vão auxiliar, né, esse núcleo, juízes que têm aí vamos dizer, uma certa habilidade para produzir mais, né? E como funcionava aqui à época? O juiz tinha um excesso de demanda e ele pedia ao tribunal: olha, eu não tenho como julgar tudo isso. O tribunal, então, separava aqueles juízes que tinham disponibilidade de tempo e passava esses juízes, então, conforme a matéria, né, e ia escolhendo ali, olha, processos que envolvem o direito do consumidor. Aí um determinado magistrado, ele apoiava e vinha e ajudava nos julgamentos de diversos processos de diversos municípios, né, diversas comarcas. Isso também, o próprio Conselho Nacional de Justiça estimulou isso já há muito tempo, através dos mutirões carcerários. Para resolver essa questão da demanda, criava um grupo de juízes dentro do Estado, né? Às vezes havia um acompanhamento de juízes do Conselho Nacional de Justiça, e eles saíam pelas comarcas e muitas vezes com jurisdição que não era daquela questão do juiz natural, né? Então, assim, eu vejo que a questão do juiz natural, ele tem que ser aquele juiz que não é escolhido para decidir aquela demanda. Então, vou pegar lá o Adriano, eu sei que tem uma demanda lá numa cidade no sul do estado, que ele tem um determinado posicionamento,
certo? Não vou nem falar que ele vai julgar conforme o entendimento que uma pessoa queira, mas é que ele já tem aquele entendimento, então eu vou colocar o Adriano para julgar aquilo ali. Isso é uma violação do princípio de juízo natural. Você está exatamente direcionando, né, conforme isso. Mas a partir do momento em que você faça que essa escolha não tenha esse direcionamento, sim. Então, essa questão da territorialidade, que o magistrado é o juiz natural, ela pode ceder. E ela já tem N exemplos de situações, né, no âmbito do Estado e nesse âmbito. E agora, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu não só o juízo 100% digital, mas a criação exatamente desses juiz de matérias que têm competência exclusiva de determinadas matérias. E aí, um dado interessante, Roberto, esse núcleo, ele é facultativo. Então, por exemplo, o que o Conselho Nacional de Justiça vem cobrando e estimulando os tribunais, em Tocantins nós temos 2 núcleos, o núcleo previdenciário e o núcleo de saúde, aonde as demandas, no caso de saúde, por exemplo, que elas são propostas em face do poder público, a parte pode escolher entre ajuizar essa demanda na comarca de origem, onde a pessoa está acontecendo o problema, né, a questão jurídica, ou pode escolher a demanda tramitar nesse núcleo. Veja bem, nós temos agora, então, 2 juízes naturais e optativo, né? Qualquer uma das partes pode não aceitar. Então, assim, é uma situação, é uma mitigação. Eu diria, é uma mitigação, mas deixou de ser juiz natural? Não. Por exemplo, como eu fui escolhido para compor esse núcleo, que, inclusive, pela norma do Conselho Nacional de Justiça, ele é provisório, é transitório. Nós podemos ser escolhidos por 2 anos e, salvo engano, mais um mandato. Uma recondução. Por mais 2 anos, né? 4 anos. Bom, mas só que esse critério também não foi escolhido porque o juiz tem essa ou aquela característica. Não. Foi feito um exame, uma seleção, né? Onde o magistrado vai por antiguidade, né? Como todas as nossas promoções, a questão da nossa carreira, embora não seja uma promoção, e por merecimento dentro dos critérios que são para promoção. Então, nós temos, nesse caso hoje, juízes naturais em duplicidade, sendo que um deles é transitório, optativo. Né? Então, essa mitigação. Agora, nós não podemos imaginar exatamente isso. Acho que violar o princípio do juízo natural, reforço, seria escolher aquela pessoa porque ela é submissa a um poderoso ou em razão da convencimento jurídico que ele externa. Aí seria uma violação. Deixa eu... Vou levar ao extremo esse seu raciocínio, né? E fazer um exercício de futurologia, né? Imaginar o que pode ser o futuro. Você falou do núcleo virtual de saúde, né? Você mencionou no Tocantins, você tem o núcleo de saúde, você tem o núcleo previdenciário, você falou nos mutirões carcerários do CNJ, ou seja, são todas iniciativas em que você tem uma mitigação não só do juiz natural, mas você tem uma mitigação da territorialidade no sentido de estar atrelada à comarca, à municipalidade. É como se a competência se expandisse para todo o estado, ou, eventualmente, se a gente quiser extrapolar ainda mais, para uma região de estados ou para o próprio país. Enfim, dá para poder pensar aqui, o céu é o limite. Será que é possível a gente imaginar que, num futuro não muito distante, numa jurisdição desterritorializada, né, desmaterializada, já que toda é eletrônica, a gente possa vir a ter uma distribuição idêntica de carga de trabalho para todos os juízes? Ou seja, cada juiz vai fazer o mesmo número de processos?
Olha, em tese, é possível, né? Agora, temos que analisar que o mesmo número de processos, nós vamos ter que ver que tipo de processo, né? Pronto, já estragou. Porque, veja bem, você atuar em 1.000 processos de direito onde se discute um atraso de voo, onde se discute um extravio de bagagem, onde se discute um contrato bancário firmado por um analfabeto, a validade jurídica disso, são demandas que normalmente apenas têm um contexto jurídico, a situação fática é mínima. Mas quando você vai ter que analisar as situações fáticas bem mais complexas ou as peculiaridades daquele contrato, né? A questão de ouvir as testemunhas. Então, você vai ter que mitigar. Eu diria que a mesma quantidade, aí é justamente, você não pode medir o trabalho dos operadores do direito apenas em aspecto estatístico, né? Então, sem sentenças repetitivas é uma coisa, né? A gente, como diz, a inteligência artificial faz, a partir do momento que você define, né, o seu posicionamento jurídico diante daquela matéria. Mas outras não. Aí é que você tem que ter exatamente essa questão da peculiaridade, né? Não dá, eu como falei assim, não, a gente não pode ter uma receita exclusiva, né? Tanto que, vamos supor, já existe no próprio Conselho Nacional de Justiça demandas que se exige de determinado magistrado uma produtividade X ou Y, né? Conforme a peculiaridade. Então, eu diria aí, certo, o melhor seria, agora, você teria que fazer uma avaliação. Então, por exemplo, um juiz que atua na área de família, o que é a carga de trabalho ideal para ele? É uma. O juiz no âmbito criminal é outra, né? Então, acho que tem que fazer, essa situação tem que ser muito bem analisada. Tem que ter uma métrica qualificada. Sim, o que é difícil quando a gente vai analisar uma promoção por merecimento, por exemplo, né? Como que você pode aí analisar porque um foi mais produtivo ou um outro foi mais teve mais mérito por outro, né? Quem é que analisa, vamos supor, quem é que pontua as suas decisões, né? Ou quem é que vai analisar em grau de recurso a sua decisão? Né? Então, assim, eu acho que essa questão de mensurar valores, a máquina ainda não é capaz. E os estatísticos também não. Tá. Tentando traduzir um pouco dessa sua experiência, enfim, da sua reflexão acadêmica e da sua experiência profissional em termos práticos, você descreve no seu trabalho, né? Você sugere de uma forma muito clara, né? Como você disse, o seu trabalho é um trabalho prático, foi um trabalho feito com o apoio da Escola da Magistratura, né, do Estado, numa parceria entre a Universidade Federal Tocantins com o Poder Judiciário. É um mestrado, salvo engano meu, é um mestrado profissionalizante, né? Sim. Você termina por recomendar, né, uma necessidade de reorganização da distribuição de competências das unidades judiciárias, desinstalando comarcas e varas, criando o núcleo de apoio às comarcas e fortalecendo a coordenadoria de gestão estratégica e estatística e projetos, né? a COGES do TJ de Tocantins. Tudo isso com vista ao maior planejamento com relação à produtividade judiciária. A gente está aqui caminhando para o final desse nosso papo e eu queria pedir que que você descrevesse o que efetivamente foi implantado a partir dessa sua reflexão, já que aparentemente, né, até pela descrição que você faz dos núcleos, algumas iniciativas se traduziram em aspectos, em questões práticas, né? O que aconteceu? Como é que o tribunal se apropriou do seu trabalho? O que ele contribuiu? O que ele trouxe para essa articulação entre distribuição geográfica e produtividade? O que mudou? Olha,
Desculpe, é uma questão que levantava e até hoje levanta muitos debates, essa questão da evolução da tecnologia e mudança de parâmetros, né? À época, nós tínhamos uma tentativa de unificação de cartórios. Ao invés de cada juiz ter o seu cartório, né, nós tínhamos a ideia de que um cartório único poderia prestar serviço para diversas varas, né? E isso havia uma resistência e começou a ser implantado e hoje está numa fase grande de desenvolvimento, onde a ideia é que nós tenhamos cartórios, por exemplo, um cartório criminal, né, que vai prestar serviço para todos os juízes criminais. Então, a gente já está pensando, aí nós já estamos deixando um juiz sem chão, vamos chamar assim, quer dizer, um juiz sem cartório, né? Então, já como fala, às vezes a evolução está indo por um caminho que a gente não está percebendo, né? Então, nós já temos alguns em funcionamento aqui, e é uma lógica, é uma coisa que está sendo feita gradativo, né? Mas que é a tendência. Então, eu acredito que os cartórios irão desaparecer antes do que os territórios, em termos, né, dos juízes, propriamente dito. No ponto de vista nosso, de trabalho dos magistrados, o que a gente percebia, o Estado ser um Estado que tem 30 e poucos anos, né, algumas regiões cresceram mais, outras menos, a própria forma de criação, no início, conforme das comarcas, conforme os interesses, a época e tudo, nós tínhamos comarcas que tinham pouca demanda, né, e apresentavam um custo alto para a administração. Havia uma resistência do tribunal para isso, e precisava de lei para fazer qualquer alteração. Aí houve uma inovação legislativa onde se facultou ao tribunal não extinguir, mas desinstalar temporariamente comarcas e agrupá-las. A partir disso, nós já tivemos algumas comarcas que foram desinstaladas, por exemplo, uma comarca de Figueirópolis, ela foi desinstalada e todo o acervo processual dela foi para a comarca de Gurupi. Recentemente, a semana passada ou atrasada, a comarca de P1 deixou de existir e todo o acervo dela foi para a comarca de Cristalândia, que era uma comarca de segunda, passou a ser comarca de terceira entrância para nós aqui. E alguns outros exemplos. Então, nós começamos a desinstalar o tribunal, ao longo desses anos vem desinstalando algumas comarcas, outras situações, por exemplo, às vezes um município pertencia a uma comarca, mas geograficamente era desinteressante para o jurisdicionado ter que se deslocar até aquela sede. Então, percebeu-se que ela estaria hoje com acesso mais fácil a outra, e até para equilibrar também a distribuição do trabalho. Então, nós mudamos as comarcas. A cidade A, né, tinha 5 distritos judiciários, onde eles passou a integrar a cidade B, né? Tudo isso tentando equalizar a força de trabalho no tocante aí à questão dos magistrados. Tivemos, por exemplo, o VARA, que tinha uma competência e foi ampliado, o Juizado Especial Civil, alguns lugares passou englobou o Juizado Especial Civil e Criminal também, por questão do multidemandas. Teve outra que a demanda era pequena, também engloba agora a Fazenda Pública, né? Tivemos essas modificações. O NACOM continuou a ser estimulado, essa possibilidade dos magistrados ajudarem em multirões, né? Sempre houveram críticos, isso viola o princípio do juiz natural e tudo, ou alguns também, por N fatores, são, né, contrários, mas isso vai cada dia mais sendo superado. E, por final, para minha surpresa, o Conselho Nacional de Justiça estimulando a criação, né, desses núcleos, né, que eu acho que foi sempre que o tribunal quis fazer por intermédio do NACOM, mas não tinha condições técnicas, a sensibilidade dentro que existia à época dele mesmo criar essas situações, né? Então veio essa inovação do CNJ agora, e há uma perspectiva que vai ser ampliado em mais 2 núcleos do Estado. Eles estão fazendo análise
quantitativa e qualitativa dessas matérias, né, para ver quais serão os outros grupos, que eu acredito que seja o futuro, né? Essa vai ser a nossa tendência, diminuindo a questão da territorialidade. E o outro ponto, quando eu coloco a questão da coordenadoria de gestão estratégica, é justamente essa questão aí do cérebro, né? Porque nós, juízes, fizemos concurso para despachar, julgar, e não para sermos gestores. E nós estamos tendo que ter essa inovação de passarmos a ser gestores e precisamos de técnicos, né? Então, o tribunal tem que ter um setor, não só aquele setor que cuida do aspecto financeiro, a folha de pagamento, a parte de obra, mas também aquele setor de inteligência, que ele vai começar a analisar essas situações estatísticas, mas também não deixando de ver as peculiaridades, né, dos valores e tudo, e através desse trabalho sugerir modificações. Então, assim, eu fico muito feliz em perceber que o tribunal vem seguindo nesse caminho. Já havia antes a questão de cartório, antes de eu fazer o trabalho, iniciativas nesse setor. Certo? Pois é, eu adorei te ouvir nessa última fala, porque eu já tinha ouvido falar em justiça sem papel, né, que veio com um processo eletrônico, com a ideia, enfim, tinha até perspectiva ecológica de diminuição de consumo, etc. Com as audiências virtuais, eu passei a ouvir falar em juiz sem sala de audiência, que era uma discussão que volta e meia acontecia, se todo juiz precisa ter a sua sala de audiência, ou se a gente poderia ter uma sala de audiência única alocada em função dos horários, né, para cada juiz, mas que você otimizaria esse uso ainda numa lógica presencial, e agora a gente tem o juiz sem sala de audiência. Quando a gente falava de cartório, né, a discussão era não era uma discussão, ou pelo menos eu pouco vi uma discussão sobre cartório único, mas era uma discussão muito sobre organização do cartório, se a gente deveria ter um sistema de trabalho com servidores polivalentes ou se a gente deveria ter um sistema de trabalho com servidores especializados, né? Cada servidor fazendo uma determinada coisa ou se um servidor fazendo o processo de cabo a rabo. E aí, agora, te ouvindo, a gente, assim, eu descubro uma informação nova para mim, a ideia do cartório único e, sobretudo, essa expressão maravilhosa que você utilizou, um juiz sem chão. Você, Adriano, é um juiz sem chão? Olha, Roberto, eu acho que eu estou na fase transitória, né? Eu, assim, antes de responder a sua pergunta, os primeiros computadores do Judiciário Tocantins, eu estou entre o grupo de juízes que compraram e começaram a trabalhar. Hoje eu confesso que eu tenho uma dificuldade para acompanhar o tamanho da evolução, quando eu imagino as questões que estão envolvendo jurisdição, de metaverso e tudo, ou então dessas videoaudiências, por exemplo, de audiência concentrada, que você tem uma quantidade enorme de pessoas, você conseguir visualizar todas essas telas pequenas e tudo, talvez coisa que jovens têm menos dificuldade, né? E, assim, o problema é que nós, juízes, assim, alguns de nós, temos muito aquela do meu cartório, o meu processo, né? E, na verdade, eu diria que nós não somos juízes, nós estamos juízes, nossa jurisdição é enquanto está conosco aquele processo, enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente não é removido, não está de férias, né? Não tem que ter essa pessoalização tanta de cartório, ao mesmo tempo a responsabilidade além de ter que gerir o cartório, você gerir o processo, você gerir, se responsabilizar pelo ato cartorário, mas você também querer que o processo siga o seu ritmo, né? Então, eu diria que eu sou um juiz meio sem chão, eu ainda tenho alguns apegos que eu tenho que deixar, me acostumar a ultrapassá-los. Eu acredito que eu vou chegar, né? Mas eu também não sei, Roberto, se eu vou conseguir acompanhar toda essa evolução tecnológica, sabe? Ela está muito rápida, né? Até agora eu estou conseguindo, mas eu já estou com receio. Pois bem, né? Acelerar o tempo, redefinir o espaço, redimensionar a jurisdição, expandir quem tem a prerrogativa de dizer o direito. Esses talvez sejam os vetores das novas fundações do trabalho judicial.
Que contornos ele terá no futuro? Quais serão os novos signos da construção judicial? Como se redefinirão os elementos arquitetônicos que constituem o lugar da justiça? A abertura da caixa de Pandora nos revelou um mundo insuspeito, mas também sinalizou que há muitas outras caixas a serem abertas, outras incógnitas a serem desvendadas. Nossa capacidade prognóstica não nos permite dizer como será a justiça do futuro, mas nosso papo de hoje revelou muitas pistas, algumas muito concretas sobre como em breve poderá ser o trabalho judicial. Obrigado, Adriano, por compartilhar seu conhecimento, por nos fazer pensar como será o trabalho judicial no futuro. Obrigado por fornecer ao nosso ouvinte material para pensar a justiça do amanhã. Fica aqui o convite para um retorno, para prosseguirmos com a discussão, bem como o convite para que o nosso ouvinte ouça os demais episódios do Jurisdição Fluida, o podcast do projeto Desmaterialização Territorializada. Até a próxima!